O cânhamo foi colocado na agenda da nação, porque pela sua excelência autárquica, está destinado a emancipar-nos ao máximo do pesado imposto que ainda temos no estrangeiro no sector das fibras têxteis. Não é apenas o lado econômico agrícola, há também o lado social, cujo impacto não poderia ser melhor destacado do que pelo seguinte número: 30 mil trabalhadores empregados pela indústria italiana de coberturas. Foi talvez algum empresário de cannabis light que disse isso? Um parlamentar progressista? Não. Aqueles que proferiram estas palavras não foram outros senão Benito Mussolini, em 1925, ano da criação do Consórcio Nacional do Cânhamo. Se isso te surpreendeu, saiba que ainda tem mais. Sim, porque foi precisamente com o fascismo que atingiu o seu apogeu o cultivo da cannabis, atividade que sempre floresceu em toda a Itália. O decreto de 1925, de fato, marcou o início de toda uma série de reformas agrárias centradas no cânhamo. Em muito pouco tempo, surgiram os primeiros consórcios provinciais. O decreto de 1925, de fato, marcou o início de toda uma série de reformas agrárias centradas no cânhamo. Em muito pouco tempo, surgiram os primeiros consórcios provinciais, reunidos em 1934 através da criação da Federcanapa. O decreto de 1925, de fato, marcou o início de toda uma série de reformas agrárias centradas no cânhamo. Em muito pouco tempo, surgiram os primeiros consórcios provinciais, reunidos em 1934 através da criação da Federcanapa. Num contexto financeiro ainda fortemente onerado pelas sanções impostas à Itália após a Primeira Guerra Mundial, foi precisamente o cânhamo que o regime recém-nascido identificou como um instrumento de renascimento agrícola e econômico. Não é por acaso que, naqueles anos, a Itália representava o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas da União Soviética. Os números falam por si. O cânhamo foi a fibra mais processada ao longo da década de 1930, segundo documentou Angelo Tarti, conselheiro nacional da Câmara de Fasci e Corporações. A opinião pública mostrou uma atitude altamente favorável em relação à cannabis, com os principais meios de comunicação a elogiá-la. Vale a pena dizê-lo. Na edição de 21 de janeiro de 1938, o Corriere della Sera felicitou o sucesso da Semana do Cânhamo, elogiando a sua virtude aliada à modéstia. Em 1941, ano de fundação do Conselho Nacional de Exportação de Cânhamo, não há outras prioridades com uma guerra em curso? Alguém pode ter perguntado. Os hectares de superfície dedicados ao cultivo de cânhamo chegavam a 102 mil, quase o dobro em comparação com os 60 mil de apenas 7 anos antes. L'Industria Nazionale, revista mensal sobre autarquia, publicação publicada entre 1937 e 1941, orgulhosamente informava em 1937 que a produção de cânhamo na Itália aumentou em 1936 para 850 mil quilogramas de colheita, dos quais 690 mil de corte e 160 mil de estopa para desperdício. Resumindo, Berta estava girando, usando uma expressão que mais tarde ficou famosa. Ainda não está convencido? A seguir, convidamos você a se aprofundar em outras duas inovações técnicas daquela época: o cafioc e o gerador de gás. O primeiro foi um substituto do algodão obtido pela desintegração das fibras, que entrou no mercado em 1935. O segundo foi um engenhoso gerador de combustível, maioritariamente ao serviço da indústria automóvel. Apenas 3 anos antes, Henry Ford havia apresentado o design do Hemp Body Car, um carro feito inteiramente de cânhamo. Com o seu gerador de gás, a Itália esteve, portanto, na vanguarda no que diz respeito às utilizações industriais da central. E Carmagnola, se até então a cidade piemontesa devia a sua fama ao trabalho de Manzoni, a pequena cidade tornou-se um dos focos da fiação do cânhamo, dando posteriormente nome a uma das variedades italianas mais valiosas e versáteis. Em 1925, porém, a cannabis foi declarada ilegal. Na realidade, a decisão estava ligada à ratificação da chamada Convenção do Ópio, estipulada em 1912 em raia entre vários estados. Em todo o caso, embora o consumo de ópio e de cocaína fosse muito mais difundido em Itália, foi a partir deste momento que a cannabis se tornou ilegal no... A decisão, em contradição com os projetos de desenvolvimento autárquicos nacionais, não só se alinhou com as políticas proibicionistas americanas. Acima de tudo,
acabou por penalizar um setor próspero da economia italiana. Conclusões agora. Pegue tudo isso e traga para os dias de hoje, em que são justamente os representantes institucionais ligados a esse tipo de tradição política que representam os mais ferrenhos opositores à regulamentação da cannabis, a começar justamente pelos seus usos industriais.